Sejam bem-vindos para mais uma aula da professora Juliana. Vamos lá, então. Vamos para a nossa data de hoje. Hoje, dia 8 de junho de 2020. Muito bem, uma segunda-feira, estamos na segunda aula do nosso dia, que é a aula de matemática. E para essa aula de matemática, você irá usar seu livro EMAI, Ler e Escrever. E para nós iniciarmos as atividades, eu queria ter uma conversa inicial com você. E eu vou fazer alguns questionamentos, algumas perguntinhas, e você vai responder aí. A Pro não está escutando, mas você está fazendo a sua tarefinha com alguém da sua família. Então, responda e converse com essa pessoa da sua família, ok? Até que número você sabe contar? Então, pense aí, até que número você sabe contar direitinho? Sem pular nenhum número, sem errar. Pense muito bem, ok? Se eu disser um número, por exemplo, 84, você pode me dizer um número maior que esse? 83 é maior ou menor? E o 85? E se eu disser 241, você sabe me dizer um outro maior? Agora mais difícil ainda. E se eu falar 359, você sabe dizer um número maior? Existe um número que é maior que todos os outros números? E uma última pergunta. Você sabe como os números são organizados? Quantas perguntas, hein? Mas nós iremos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ver então? Nessa aulinha da página 25, então abra seu livro aí na página 25, você irá aprender um pouquinho como os números são organizados. Então, nessa sequência didática que nós estamos estudando sobre os números, sobre o calendário, na atividade 3.5, a gente vai ver um pouquinho essa tabela de números aí e perceber como ela está organizada, tá? Então, antes de você começar a iniciar, sei que você já deve estar aí ansioso para completar esse quadro. Vamos então conversar um pouquinho, tá? Bom, eu tenho aqui uma tabela numérica e essa tabela numérica ela inicia no número 0, que é o primeiro número dos nossos números, né? Primeiro número natural. E aqui o último número, que é o 99, tá? Para começar a explicar para vocês sobre a organização dos números, é importante que eu explique de onde surgiu os números. Os números, eles surgiram nos povos lá dos indo-arábicos. Os hindus, eles criaram os números e os arábicos foram responsáveis por espalhar para as outras pessoas sobre os números. Então, os indianos, eles criaram os números e os arábicos, eles foram transmitindo esses números para as pessoas. E é muito importante que vocês se lembrem que essas pessoas que criou os números, elas não criaram os números do 0 até o 1000, até o 1.000.000. Não, elas criaram apenas 9 números. E também não se chamavam números, se chamavam algarismos. Então, os nossos números que foram criados por eles, os índios arábicos, os números, os algarismos de 0 ao 9. Então, eles criaram 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, os números que vêm depois, o 10 até 1.000.000, 1.000.000.000, e os últimos números, os números são infinitos. Eles são construções numéricas que foram criadas a partir desses números. Então, olha que fácil. Os números criados é do 0 ao 9. E todos os outros números que vêm depois, 10, 11, 12, é a junção de um desses números aqui de cima. Por exemplo, o número 10, que ele não foi criado por eles, é uma construção. É nada mais, nada menos que o 1 mais o 0. O 11 é o 1 e o 1 de novo. O 12, o 1 e o 2. Então, é uma construção dos algarismos que eu vou pegando aqui. Por isso que a gente diz que é uma construção numérica, que eu pego esses números de 0 a 9
E apenas com esses números eu consigo fazer outras muitas combinações de números, até chegar nos números que você conhece. No 100, no 60, no 70. E essa tabela aqui ensina pra gente uma forma de como os números estão organizados. Então, prestem atenção. Vamos olhar essa fileira amarela. Primeiro eu vou pedir para que você complete essa tabela até o número 99. Completou, dá uma pausa aí. Completou, você volta aqui para a gente conseguir responder as perguntas. Agora eu digo, essa fileira amarela, o que tem de igual nela? Isso, todos os números nessa fileira aqui, nessa coluna, ela termina em número 2. Por quê? Nós estamos aqui na fileira do número 2. E essa fileira nossa está organizada, começa no 0 e termina no algarismo 9. Então, essa daqui, todos os números irão terminar no 2. Assim como as outras, Essa aqui todos vai terminar em 9, todos vai terminar em 8, todos em 7. Agora, se a gente pegar aqui, essas fileirinhas, nós vamos perceber o quê? Que aqui eu tenho família. Eu vou chamar isso aqui de família, tá? Então, aqui nessa laranjinha, eu tenho a família de qual número? Estou passando a setinha em volta, no número 70. Então, todos os números vão começar com 70. Então, aqui eu tenho 70, que é o 7, o 0. E agora eu começo a construir os números. O 7 sempre vai vir na frente e eu vou construindo os números com esses algarismos aqui de cima, 71, 71. 72, 72. 73, 73. Então, percebem que é uma construção? Estou na família dos 70, então todos os números vão começar com 7. E eu vou juntar o 7 com os algarismos que vêm depois, do 1 até o 9. E aí eu tenho formada a família do 70. E isso é com todos os outros números. Com o 10, com o 20. Então, aqui eu tenho a família do 10, a família do 20, do 30. Só a família do 10 que, na hora de pronunciar, eu tenho umas pronúncias diferentes. Eu não vou falar 10 e 1, 10 e 2, como eu falo 21, 22. Mas vocês já conhecem bem a família do 10, que é o 11, o 12, o 13. Mas percebam que até na hora de falar alguns números aqui, por exemplo, o 13 lembra o 3, o 14 lembra o 4, o 15 lembra o 5. Então, eles lembram os primeiros números aqui, os primeiros algarismos. Então, não se esqueçam, os algarismos criados há muitos anos atrás é do 0 ao 9. Os números a partir de 10 são construções. Então, se você consegue entender que eu pego a família do 20 e eu tenho que sempre ter o 2 na frente, sempre falar o 20. E depois do 20, sempre falar do 1 até o 9, que a gente está fazendo uma construção, você vai conseguir, mesmo que você só saiba contar até os 50, a partir de agora você vai conseguir contar mais números. Então é só você ver, eu tenho primeiro a família do 10, depois a família do 20, depois do 30, depois do 40, depois do 50, certo? E essas famílias também lembram o número que vem na frente. 30 não lembra 3? 40 não lembra 4? Então, não se esqueçam disso, ok? Agora vamos responder algumas perguntinhas. Eu já falei. E agora eu quero ver se você é esperto para lembrar o que eu acabei de explicar e responder aí no seu livro. O que há em comum nos números registrados na coluna amarela? Então, o que há em comum aqui? Isso, muito bem. O número 2 aparece em todos os números na segunda casinha. E B, nos números registrados na linha laranja? Então, na linha laranja, o que há em comum aqui? Isso, nós estamos falando da família dos 70. Então, vou pôr aqui a resposta para vocês. Copiem, põe uma pausa aí e copiem. Então, todos os números terminam em 2, são números da família dos 70. Assim, todos começam por 7 e vão aumentando de 1 em 1. Muito bem. E terminamos a nossa aula. Até a próxima aula. Um super